Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do meu QuartoCast. Meu nome é Alessandro, eu faço psicologia, tenho 21 anos e hoje eu tô com um convidado aqui muito especial. Se puder se apresentar, por favor. Eu sou Eli, sou estudante de psicologia no quarto ano também. Tenho 28, fiz 28 agora em julho. Aceito presentes ainda, hein? E somos colegas de classe, eu com a Lê, que é dono aqui do canal, né? Eu vim aqui fazer uma contribuição hoje. E hoje a gente vai falar um pouco sobre sonhos e sobre a psicologia analítica. Fica aí. Estava discutindo como é que dava para fazer algum tema interessante. Eu vou tentar ser sintético. Nós íamos falar sobre sonhos, né? E a gente percebeu que é difícil a gente falar sobre sonhos nessa perspectiva que eu vou falar, que é da psicologia junguiana, sem falar um pouco de Jung, né? Que muita gente não deve conhecer, né? Ou conhece, primeiro, desmistificando isso daí, né? Conhece achando que, quando se pergunta da abordagem junguiana, né? Você fala com um anão, com um gnomo no jardim. E tá errado. Bom, eu não falo só no jardim. Não, eu falo em casa, falo em todos os lugares, não é só no jardim não, tá? Mas brincadeiras à parte, a ideia é a gente poder desconstruir isso daí e trazer um pouco desse psicólogo, né? Mas também desse grande pensador que foi Jung, pra gente poder falar um pouco sobre sonho mais lá pra frente. Bacana? Isso aí. Então vamos lá. Bom, para a gente falar sobre Jung, eu vou utilizar um pouco do método que ele fazia, que ele chamou de método histórico também, que não tem como a gente falar de uma pessoa sem conhecer a história. Então eu me embasei no trabalho da Lilian Urzba, que é uma psicóloga junguiana também, doutora em psicologia analítica, e a partir disso eu vou construir, vou tecer aqui um caminho para a gente poder se encontrar, né? Beleza. Então, nesse trabalho de revisão, eu pude perceber que a história do Jung é muito interessante, que para ele poder chegar na pesquisa dele, ele teve uma trajetória. E eu acho que isso é importante ressaltar, porque ele vai resgatando essa trajetória da infância dele para poder cunhar os conceitos. Então, aqui na minha linha de pensamento, eu não pude construir outra ideia que senão, se ele não tivesse passado por essas etapas da vida, ele não seria o pensador que ele foi, o psicólogo, e, consequentemente, ele não poderia desenvolver teoria. Então, é meio que um Dark da vida, vamos dizer assim, né? Então, é um pouco disso para a gente poder entender, que o trabalho dele, ele se baseia na história de vida dele. Se ele tivesse omitido qualquer dessas experiências que eu vou falar para vocês aqui, talvez não fizesse sentido o pensamento que ele cunhou, tá? Então, vamos começar. Bom, então Jung, ele nasceu em 1875, na Suíça. Jung, os pais dele eram, digamos assim, bem de vida até. O pai dele era um pastor da igreja reformada e a mãe dele era uma dona de casa, mas ele mesmo falava que ela era muito misteriosa. Ela gostava muito dessa coisa espiritualista, inclusive nessa época estava em moda o espiritismo de mesa. Então ele falava que a mãe dele, tipo, era uma pessoa de manhã e de noite era outra pessoa. Tinha esse lado meio misterioso, né? Eita, pô. Bom, então já dá para a gente perceber que essa questão religiosa marcou muito a vida do Jung. Acho que não só do Jung, mas vários autores, o Freud também tem esse histórico familiar, né? Estava muito permeado essa questão da religião, da teologia, né? No contexto da infância, da adolescência dele. E ele passava muito tempo também nesses espaços. Então o pai dele, ele ficava lá no templo, né? E ele também, o Jung ficava ali pelo templo, e no livro Memórias, Sonhos e Reflexões dele, né, como eu falei, ele faz um resgate, então ele vai voltando. Então eu vou falar um pouco dessa infância, porque foi o que ele conseguiu ir resgatando. Ele lembra de um sonho que ele teve quando ele tinha 4 anos, cara, um sonho muito bizarro. Ele tava assim, ele entra no templo, que era lá um lugar conhecido para ele, e ele desce como se tivesse uma cripta embaixo, assim, um sótão embaixo desse templo. Ele entra lá embaixo, e quando ele entra, é uma cripta mesmo, parece um lugar de culto, daqueles cultos antigos que tinham, né, medievais, né? A galera entrava, ele entra assim, e ele tá muito escuro tudo, mas ele consegue perceber lá na frente um trono, né, uma espécie de altar, assim, um trono, e tinha uma figura
sentado nesse trono. Imagina um moleque de 4 anos relatando esse sonho. Uhum. E essa figura era uma figura que ele começa a ver enorme, gigante, muito alta. Estava sentada e ela era toda revestida de carne, de pedaços de carne, assim, né? Costurado, de pele humana e tal. E ele vai subindo, conforme ele vai subindo, ele percebe que não tem cabeça, isso daí, né? É um ser estranho, muito, muito estranho. E nesse instante, ele ouve a voz da mãe dele falando a seguinte frase: olhe, olhe bem, isto é o devorador de homens. Olha só. Porque tinha uma canção, né? Muito, muito doida essa canção, que era uma canção de ninar que eles tinham, né? Tipo, Darwin Nenê e tal, que eu vim pegar. E a canção falava assim: estende suas mãos a Jesus, minha alegria, e protege o seu pintinho. Se Satã quiser devorá-lo, faz cantar os teus anjinhos, que esta criança fique ilesa. Então, tinha esse trecho, né? E daí o Jung, quando ele resgata, ele fala, não, tudo bem, se tiver na ênfase essa parada do devorador, aquela coisa, o devorador de homens, ponto, final, acabou a história. Mas a ênfase não estava nisso, né? E ele ficou girando com essa imagem na cabeça e não entendia. Aí tá, passou essa história, né? E ele começa a retomar um pouco mais a caminhada dele. Quando ele tinha 6 anos, ele vai para uma igreja... Primeira vez que ele vai numa igreja católica, né? Então, ele chega na igreja católica e tinha aquelas paradas de limpar o barro do pé, sabe? Que tinha na época da escravidão, tinha para tirar o barro do pé para entrar. Aí o cara vai e ele me cai. E ele arregaça a testa naquilo, Putz. né? Inclusive, esse negócio de limpar o pé é da origem da expressão pé rapado, né? Isso mesmo. Tem a ver com isso daí, né? Que era o pessoal que morava, que era menos abastado, né? Que tinha que ir ou a pé para as missas, ou de cavalo, daí sujava mesmo. O restante que era rico ia de charrete, né? Lógico. Mas pode Bom, contar o trauma do Yuji. não, mas a fita é que, tipo, ele ficou muito traumatizado com isso, e daí ele começou a associar algumas coisas. Ele lembrava desse sonho, e daí ele começou a fazer essa analogia dessa criatura estranha com Jesus, dessa oração que a mãe fazia, dessa música. Então, ele ficou meio assim, pô, será que essa coisa é Jesus? Será que tem alguma referência? Não, mas Jesus é Salvador. Como é que ele pode ser o devorador também? Por que ele fez essa analogia? Porque lá no lugar que ele morava, tinha tipo uma cascata lá, uma cachoeira, e vira e mexe a galera caía lá da montanha e eles morriam e os corpos apareciam nadando lá nesse rio que passava perto da casa dele e ele via. Um dia o pai dele recolheu um corpo lá na garagem deles, vamos dizer, esqueci o termo, né? E daí o Jung ficou curioso com aquilo, foi ver e tal. E daí sempre nos funerais ele ouvia falar que Jesus que chamou a pessoa quando morria, né? Daí ele ficava com esse negócio, pô, mas se Jesus é Salvador, por que ele leva também para debaixo da terra, né? Ficou com essa questão dual na cabeça dele, né? E aí ele lembra também de uma história que ele tava andando na rua, daí ele viu uma figura toda vestida assim, com uma túnica grandona, encapuzado, descendo, e ele ficou meio, o que é essa coisa descendo, né? E ele ficou muito assustado. Daí foi construindo a imagem dele e lembrou que era um jesuíta, né? E na casa dele, o pai dele, junto com os colegas, estavam falando mal dos jesuítas, que eles eram pessoas más e tudo mais, porque tinha essa rixa entre o catolicismo e a igreja reformada mesmo, né? E daí foi associando tudo isso, e aí começa essa questão na cabeça dele. Pô, ele vai refletindo isso na maturidade, né? Mas desde criança ele ficou com esse negócio dual. Poxa, mas... será que essa história do Jesus aí, ele é bacana ou ele é mau? Como é que a gente vai resolver isso daí, né? E ele ficou com isso na cabeça. Pá, daí ele vai pra escola. E aí, na escola, o Jung, ele gostava muito de ficar sozinho. Ele vivia no campo, né, uma área campestre lá, e ele curtia muito ficar na natureza, tal, ficar refletindo sobre a vida. Ele tinha esse costume, de ser mais introvertido, introspectivo, né? Tanto que tem até um enigma da pedra que ele retrata nesse livro, que ele fala que, tipo, ele ficava sentado em cima da pedra e ele ficava refletindo, pô, será que eu que estou sentado em cima da pedra? Será que eu sou a pedra? Será que... Entende? Ficava nesse negócio meio, pô, não sei o que tá rolando aqui. E ele ficava horas sobre isso. Aí na escola,
ele percebeu uma coisa, que ele ia brincar com os grupos lá, né? Uhum. E ele percebia que ele se sentia alienado das brincadeiras, porque quando ele estava sozinho, ele ficava refletindo, ficava curtindo a natureza, ele era ele mesmo. Uhum. Mas quando ele estava no grupo, ele se enquadrava no grupo. Ele queria fazer aquela brincadeira do grupo, então ele deixava de ser ele mesmo. Uhum. Daí que ele começa com esse negócio de fora e dentro, né? Uhum. Quando eu tô sozinho, eu tenho uma perspectiva que é minha. Mas quando eu tô no grupo, né, eu me moldo nesse ambiente, né? Uhum. E aí ele fica pensando sobre isso. Nesse mesmo período, ele tinha, naquela época, né, final do século XIX ali, tinha os estojos padrãozinho e vinha umas réguas de madeira, assim, Uhum. sabe? Aí ele pegou e ele esculpiu, ele tinha muito esse cunho artístico também, ele esculpiu tipo um homenzinho nessa régua de madeira Uhum. e vestiu esse homenzinho com fraque, com cartola, fez toda uma paradinha lá, né? Ele colocou dentro do estojo e ele colocou tipo um pergaminhozinho também, escrito pra ele lá, e ele pegou um seixo do rio e colocou dentro do estojo, né? Uhum. E ele pegou esse homenzinho e ele colocou lá no sótão da casa dele, o lugar que era proibido, que o pai não deixava ele lá porque era uma casa velha, né? Era Uhum. perigoso. Uhum. Você já vê que o cara não era muito certo ele era meio rebelde, meio virado, né? Uhum. Sempre fazia as coisas do contra. Aí ele foi, né? E sempre que ele ficava triste, ele ia lá, pegava esse homenzinho, colocava um pergaminho novo, tal, e ele ficou fazendo esse ritual até que ele esqueceu disso. Esse ponto específico é muito importante para todo o contexto da história, né? Uhum. Porque lá na frente, quando ele tá ficando mais velho, ele resgata essas memórias, né? E daí, recontando esses sonhos, o primeiro sonho dele lá, ele descobre que aquela imagem que estava lá, na verdade, era um falo ritualístico, Olha né? só. E as culturas, né, utilizavam aquilo como uma forma de ritual, né, para expurgar o outro, para celebrar alguma coisa. Então, era uma referência que ele nunca tinha visto na vida, né? Uhum. E aí que ele começa também a pensar na teoria, pô, da onde que veio essa imagem? Não é da minha vivência aqui, Uhum. né? Daí eu começo a pensar sobre isso. O segundo ponto é esse homenzinho. Ele, quando tá estudando mais pra frente, ele descobre que na Austrália eles tinham os chamados coringas, que eram pedras rituais também, Uhum. que os homens eles faziam, pintavam, adornavam elas, né? E marcava tipo a transição para a vida adulta. Aí esses homens eles colocavam essas pedras na natureza e deixavam lá. Sempre que eles estavam mal, que eles se sentiam impotentes ou de alguma forma tristes, eles iam lá e eles esfregavam essas pedras como se estivesse depositando. Era um ritual que eles faziam, né? E eles pegavam a energia da pedra e passavam a energia deles para pedra, tal. Depois eles colocavam e guardavam de novo. Uhum. Aí ele fala, pô, eu fazia isso quando era criança também, mas ele também pensava, pô, eu não tirei isso de lugar nenhum. Uhum. Como é que eu criei isso, né? Daí começa essas coisas a ficar borbulhando na cabeça dele e fala, poxa, tem alguma coisa aí que eu preciso entender. Uhum. E aí a gente já começa a entender um pouco do pensamento dele, como é que vai se originando. Aí em 87, né, ele tava com, sei lá, 87, ele tava com 12 anos. 12 anos, aconteceu um episódio muito interessante. Uhum. Ele tava... O Jung era muito assim, briguento também, sabe? Meio genioso. E ele não curtia muito a escola, já deu pra perceber que ele não curtia muito, né? Principalmente as exatas aí. Uhum. Aí, não se sabe direito, né? Mas parece que ele arrumou uma briga lá e ele tomou um soco de um moleque. Uhum. Só que ele deu o soco e ele caiu no chão e bateu a cabeça muito forte, cara. Uhum. Aí ele até desmaiou nessa hora, né? Aí beleza. Só que nessa hora que ele desmaiou, ele teve mais um insight, mais um pensamento que passou pela cabeça dele que ele não sabia de onde que veio, Uhum. né? Ele pensou o seguinte: pô, agora eu não vou precisar mais ir pra escola. Uhum. Simples assim, né? Eu não vou precisar mais ir pra escola. Daí ele falou, pô, tá, tudo bem. Ele foi pra casa, né? E ele ficou um tempo afastado da escola e ele começou a ter esses desmaios recorrentes, Uhum. sabe? E levava para médico pra cá, não resolvia nunca, tal. E ele tava curtindo, porque ele não tava precisando ir pra escola, né? Então, beleza, cara, tamo suave, não quero ir naquele lugar mesmo, não curto, quero aquele lugar. Mas aí, um dia ele tava na biblioteca, ele gostava muito de ficar na biblioteca do pai dele, que tinha bastante material lá para leitura, né?
Uhum. E o pai dele era doutor, inclusive, esqueci de mencionar isso, doutor em teologia. Hum. Aí ele escutou o pai dele conversando com um colega, falando assim: E aí, como é que tá teu filho, cara? Tá melhor? Daí ele falou: Poxa, não tá melhor. Eu tô muito preocupado, porque eu não sei o que vai ser dele. Ele não pode estudar agora e ele tem que poder se manter, né? Não sei como é que vai ser. Aí, tipo, o Jung escutou isso e ele ficou muito perturbado, cara. Ele falou: Uhum. Velho, meu Deus, né? Eu tô sendo um peso que eu preciso resolver. Aí ele sentou na biblioteca e ele começou a estudar, feito louco, só que ele começava a desmaiar. Hum. Ele começava a desmaiar, ele estudava 15 minutos e desmaiava. E ele foi forçando, até que ele conseguiu cessar os desmaios. E aí que ele teve mais um pensamento sobre essa questão da neurose, né? Que a gente fala sobre histeria conversiva, né? Os transtornos conversivos, né? A Uhum. histeria é uma ênfase, né? Tinha essa base, que era uma base psicológica, que assim, ela reage sobre o corpo. Daí ele teve esse primeiro pensamento, também fala, nossa, essa questão de eu ficar pensando de eu não ir para a escola que estava fazendo com que eu tivesse os desmaios também, né? Hum. E aí ele teve mais esse pensamento e passou. Aí, nesse mesmo período, ele foi passear de barco com um colega dele. E aí tem mais um marco importante para a teoria dele, que é a base do que é chamado de inconsciente coletivo, né? Ele estava nesse barco e, tipo, esse pai começou a dar um monte de orientação. Só que o Jung era do campo, ele sabia andar de barco, sabia o que podia, e ele achou que estava exagerando, cara, né? Uhum. Aí, tipo, o que que aconteceu? Ele entrou no barco lá, né? O Jung fez tudo que não podia. Hum. Foi na ponta do barco, mexeu naquilo. E assim, o cara deu um esporro no Jung. Só que nessa hora do esporro, tinha duas coisas que ficou passando na cabeça dele, né? Hum. Por um lado, ele sentia que ele era uma criança, né, um adolescente, e ele tinha esse senso de autoridade, então ele se sentiu mal por ter feito alguma coisa errada, mas ao mesmo Uhum. tempo, ele imaginava que ele era um homem do século XVIII, né, mais velho, Uhum. que era um homem de posses, muito rico, com autoridade, e quem que era esse camponês para ficar falando assim com ele, né? Esse pensamento é que ele definiu como personalidade número um, que era dessa criança insegura, e Uhum. personalidade número dois, como desse homem adulto tal. E ele ficou pensando sobre isso um tempo também na adolescência dele, né? Hum. E tá, foi convivendo com isso e ele não entendia muito. Por isso que eu tô falando desse resgate histórico, né? Porque Uhum. lá na frente vai fazer sentido para essas coisas para ele. Mas vamos lá. No caso, essa personalidade número dois, que era o adulto, era justamente essa base do inconsciente coletivo, que é quem a gente é hoje e o que a gente pode ser. Mas eu vou explicar melhor pra frente. Meu quarto cast volta já, já, já. Aí, tipo, depois desse episódio do barco, Hum. ele segue, né, nessa trajetória com 12 anos mesmo. E aí, ele tava caminhando lá pela cidade, tal, e ele bem assim, analisando a paisagem, tava contemplando mesmo, falando, nossa, que céu bonito, que natureza bonita, tal. Aí ele olhou para a catedral assim que tinha lá. Ele falou: "Nossa, que catedral bonita". Só que nesse momento ele sentiu que tinha um pensamento que não era bacana que estava chegando. E ele não deixou, ele se privou de pensar Hum. isso, né? E aquilo ficou perturbando ele, e ele ficou perturbado com isso. E ele ficou pensando: "Poxa, olha a reflexão que o cara faz, velho. Com 12 anos, eu nunca, com 12 anos eu tava Comer pensando, terra. sei lá, no, comer terra. O cara fez a seguinte reflexão: Poxa, da onde que tá vindo esse pensamento ruim? Daí ele começou a refletir, será que é dos meus pais que tá vindo isso que eu tô pensando? Daí ele falou, não, meus pais são bons, tal. Daí ele foi, os avós ele não conheceu. Daí ele foi, nesse pensamento ele chega em Adão e Eva, que são os pais da humanidade, né, que a gente conhece simbolicamente. E daí ele pensou, será que veio de Adão e Eva isso? Daí ele falou, tá, Adão e Eva pecaram. Mas quem que fez Adão e Eva pecar? Daí lembrou a serpente. Uhum. Aí que chega o final, o insight do pensamento dele. Mas quem criou a serpente? Foi Deus. Uhum. Dele, tipo, libertou pra ele. Falou, poxa, se Deus que criou a serpente, que pecado, tal, 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 então eu posso pensar. Ele deixa o pensamento vir. O pensamento foi o seguinte: ele imaginou que Deus estava sentado num trono em cima da catedral. Escutem, em cima da catedral. E aí
Do nada, Deus começa a defecar em cima da catedral. É essa imagem que ele tem. E, tipo, foi um alívio gigantesco para ele poder pensar isso. Só que isso dá começo à trajetória de reflexões dele, que vai culminar na teoria dele. Porque daí ele pensa: poxa, isso que eu tô sentindo, que eu tô pensando, é graça divina, porque vem de Deus. Então, e para entender, gente, tô falando de Deus e tudo mais, mas não é que Jung, ele era focado só na religião. Ele estava nesse momento porque era o que ele tinha, de arcabouço teórico familiar, principalmente. Então, ele estava refletindo a partir da experiência dele. Só que Uhum. aqui que tem uma cisão, porque daí ele fala: poxa, eu vou tentar entender quem que é esse Deus, então. E aí ele começa a pesquisar, só que não tinha muito material na biblioteca, tinha muito livro de teologia. Então você vai ver lá no livro de teologia, ele vinha lá: Deus é o supremo bem, é isso, aquilo, onipotente. Ele falou: Uhum. poxa, não, tudo bem, tá aqui escrito. Então ele falou: eu vou pesquisar o que que é o diabo também. Daí ele via, era o oposto, ele falou: poxa, isso daqui não me satisfez. Aí ele falou: eu vou ver se eu acho esse verbete em outro lugar, né? Ele pesquisava os verbetes lá. Vou Uhum. pesquisar no livro de filosofia. Tinha lá, com muito custo ele achou um livro de filosofia, porque a filosofia era a arte do pensar, né? Então, isso não era muito permitido, vamos dizer assim, Uhum. naquele contexto familiar dele. Ele achou Uhum. um livro lá, né? E aí ele começa a ver lá, só que ele também não ficou muito satisfeito, porque lá no livro de filosofia ele falava assim, que Deus era a criação do homem, né? Que era Uhum. algo metafísico, não sei o que lá. Mas ele nunca ficou satisfeito com isso, falou: poxa, se vem do homem, então não pode ser metafísico, porque o homem é material. Se o Uhum. homem é material, é orgânico, como é que ele pode criar uma coisa que é metafísica? Isso não ficava muito certo na cabeça Uhum. dele. E daí isso contrastava também com uma opinião que o pai dele tinha, que o familiar discutiu, né? Porque eles falavam que Deus era bom, isso, aquilo, né? Uhum. Mas a experiência que ele teve era uma experiência de Deus defecando, porra. Era um negócio meio bem estranho, não tá condizente a história, né? Daí ele Uhum. falou: olha, esse pessoal aí, eles não estão tendo uma visão completa do que eu quero, né? Uhum. E aí, nesse mesmo período, com 12 anos, a mãe dele decide falar para ele assim: olha, filho, você já tá mais adulto agora, eu vou te dar um livro um pouco mais avançado para você poder estudar. E foi aí que ele se apropria da leitura do Fausto, de Goethe, né? Ali em Uhum. Fausto, ele encontra uma meia resposta para a pergunta que ele tinha, porque eles têm uma. Fausto, ele apresenta, ele se relaciona com o diabo lá, só que era um diabo, era um pouco diferente de toda a releitura que ele tinha dessa questão diabólica, né? Ele fala: olha, agora sim Uhum. estão levando o diabo a sério aqui, nesse texto. Uhum. E daí ele acha interessante, né? Ele falou: poxa, então essa questão filosófica é o caminho que eu quero me aprofundar aqui. E a partir dessa leitura do Goethe, que inclusive dizem que era um primo bastardo dele, né? A gente nunca vai saber Uhum. disso, mas reza a lenda que era, né? Ele vai procurando outros textos e ele chega a Schopenhauer, que é uma das bases aí do trabalho de Jung, né? Que vai se alicerçando, mas que também não é o primeiro contato que ele tem, tá? E aí, a partir de Schopenhauer, ele vai estruturando esse pensamento que ele tinha, que é um pensamento muito voltado para o sofrimento humano. A ideia do Jung era justamente compreender esse sofrimento humano. Ele não queria explicar muita coisa, mas ele queria entender por que que o ser humano sofria. E a partir de Schopenhauer, ele entra em contato com o que Schopenhauer definia como vontade cega, né? Ainda tem uma alegoria que eles fazem que diz que a vontade é um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga, né? Então, o Uhum. que representa isso, né? A gente tem os nossos impulsos, né, os nossos desejos, vamos utilizar esse termo, né, nossa vontade, nossas motivações internas, Uhum. mas quem regula isso, porque é o cega, né, nossa vontade, é a nossa consciência, que seria justamente esse aleijado que enxerga, né? Uhum. E isso daí, essa vontade, seria a essência do eu. Só que você concorda comigo que você fala assim, a vontade é algo muito abstrato, né? Não é palpável. Como que uma coisa que é abstrata, ela pode fazer um corpo viver, por exemplo, se movimentar para alguma Uhum. coisa? Então, era esse pensamento dele. Ele falou: pô, não, tudo bem, mas ainda não chegou onde eu queria, né? Uhum. E aí é bem interessante a leitura do Schopenhauer, porque
ele também traz essa referência sobre a vontade, mas ele fala que assim, a vontade é um negócio que leva ao sofrimento, porque veja, você vai, você se sacia, e depois que você está saciado, você sente a dor de buscar uma coisa nova, né? Uhum. Então Uhum. seria justamente a razão do sofrimento, né? Uhum. É bem bacana isso daí. E aí, como ele achou esse conceito um pouco de difícil compreensão para a idade dele, né? Não estava Uhum. adequado, ele continuou procurando. E aí que esse cara, o Jung, ele desemboca em Kant. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante, né? Uhum. O Kant é conhecido como o pai da epistemologia, né? O Uhum. que é epistemologia? É a reflexão sobre o conhecimento humano, né? É o método do conhecimento, como que a gente se apropria desse saber científico, né? Então, o Kant ele fazia uma crítica sobre essa limitação do conhecimento, que a Uhum. gente nunca vai conhecer as coisas em si, mas sempre vai ser a partir das referências, né? Então, Uhum. eu posso ter uma percepção de algo, mas essa percepção que eu tenho é a partir da minha vivência. Então, por exemplo, pegar uma coisa bem pontual, vacina. Tem gente que tem muito medo de vacina, Uhum. né? Então, você Uhum. não pode falar de agulha para a pessoa porque a experiência de dor dela com a vacina foi muito grande. Uhum. Mas Uhum. eu posso nem ligar para a vacina. E ponto, né? Então, Uhum. esse conhecimento, e ele fala do saber científico, por mais que seja todo controlado, isso, aquilo, ele parte sempre de um ponto de referência, porque justamente a gente está controlando as variáveis que a gente quer. E Uhum. aí, o Jung, ele tem essa percepção. Por que que ele tem essa percepção? Porque ele queria entender essa questão de Deus aí. Ele não entendia essa figura de Deus que era dita pelo pai e que se mostrou diferente para ele. E aí em Uhum. Kant, ele entende que tipo essa percepção de Deus, essa percepção psicológica de Deus, ela é subjetiva também. Você tem uma figura que é cultural, vamos dizer assim, né? Você tem uma referência, Uhum. mas a experiência que você tem com essa figura é sua. E é bem Uhum. interessante a gente pensar por isso, porque todas as nossas experiências, as nossas percepções, como eu disse, a dor, por exemplo, ela Uhum. parte justamente dessa experiência subjetiva. E aí que ele começa a perceber essas nuances aí e fala, não, vamos tentar entender um pouco disso, mas isso fica dormente, né? Fica dormente nele, esse germe, até que ele vai Uhum. para a faculdade mesmo. E aí que a gente começa a entender um pouco mais o processo que durante esse período, que não é tão falado, né, o Jung estudou muito. Ele estudou muito a filosofia, estudou muito a questão política. Por isso que eu digo que antes de psicólogo, psiquiatra, ele era um grande pensador, que Uhum. foi muito incompreendido, porque é aqui que é a chave da questão da incompreensão do Jung, né? Porque ele escolheu dois ramos para atuar que eram ramos meio assim. O primeiro é você tentar falar de religião a partir de uma perspectiva psicológica. Então, Uhum. você era meio que banalizado, considerado até um herege pela religião, você não era considerado um teólogo, vamos dizer assim, né? Uhum. E da mesma forma, você falar de Deus ou você tentar explicar alguma coisa que é metafísica para uma ciência que é racionalista, que é materialista, né, que você não Uhum. consegue colocar numa experiência aquilo. Então ele também ficou meio que desbundado dessa Uhum. questão da ciência, né? Ele ficou ali Uhum. no meio termo e isso daí que dificultou muito o reconhecimento dele até um certo momento que eu vou contar mais para frente. Uhum. E é interessante isso porque essa reflexão eu não sabia disso, estudando que eu percebi, que eu descobri também, que a psiquiatria na época, e até hoje, vamos dizer assim, era um dos ramos da medicina que era colocado à margem, né? Ninguém se Uhum. interessava pela psiquiatria, porque Uhum. era justamente esses fenômenos que eles não sabiam explicar, né? Como é que eu vou colocar isso daqui? Não tinha como. Mas Uhum. enfim, voltando pro rumo da conversa aqui, da prosa, Uhum. a gente encontra com esse Jung, então, ali com 20 anos, ele entra na universidade. Ele vai fazer medicina, né? Não era a primeira escolha dele, ele gostava muito de antropologia, arqueologia, mas não tinha faculdade perto para ele, não tinha grana para se bancar. O Jung ele fez a faculdade de medicina de 1895 a 1900, tá? Só para a gente Uhum. entender. Ele vai encontrar com o Freud
em 1906 que ele conhece Freud, tá? Uhum. Então, ele teve essa perspectiva, esse tempo ele estava estudando, era molecão, vamos dizer assim, ele estava com 20 anos ali, né? E ele estava muito perdido. Ele chegou ali e tal, só que ele não sabia o que ele ia querer. Então, quando ele chega nessa faculdade, né, ele começa a se ambientar ali na medicina, né? E ele começa a participar de um clube que se chama Zofíndia. E esse clube é muito interessante, porque existiam conferências que eles faziam anualmente, e o Jung participou dessas conferências, e nessas conferências ele começava a falar sobre o pensamento dele, só que não tinha aquele estofo teórico ainda, era pensamentos assim que ele ia refletindo a partir dos filósofos. Então, ele ia trazendo alguns conceitos assim, e iam criticando, né? Ia criticando em cima daquilo. Então, a primeira conferência, que foi em 1896, né, ele vai falar justamente sobre o materialismo científico, que é um pouco do que eu falei, que o materialismo científico era meio estranho explicar, era até ele usa um termo que ele falava assim, era um gigantesco absurdo com pés de barro, né, e significava a morte da ciência. Por que isso? Porque, tipo, eles queriam dar solução para os problemas de um ponto de vista muito prático, quando na verdade era muito mais profundo. Então, por exemplo, ele fala da física, né? E ele fala dos postulados, que são explicações circulares, na verdade, né? Você vai falar, por exemplo, a maçã caiu por quê? Porque é a força da gravidade. Mas por que que a maçã caiu? Por causa da força da gravidade. Entendeu? É um negócio assim que não tinha muito. Tudo bem, tem a parada, mas não tem... é que nem você usar Bhaskara, por exemplo. Tá a fórmula, essas coisas tal. Sim. Mas não é muito abstrato. Não tem como você colocar isso. E ele criticava muito isso, né? E a crítica também é na direção dessa questão aí de ficar muito restrito à academia. Então o Jung, ele valorizava a questão da academia, da pesquisa científica, mas ele valorizava também a experiência subjetiva. Então, as experiências que são da cultura, do povo, né, da comunidade, não eram valorizadas dentro da academia, precisava ter uma comprovação. Só que ele via que tinha muita coisa que estava escondida nesses meandros aí da cultura, né? Que não podia ser deixada de lado, precisava ser aprofundado. E daí ele fazia essa crítica, por exemplo, a questão da lei atômica, que era que estava vigente, a gente não tinha física quântica ainda na época, né? Ele falava assim, como é que é possível... Perceba, faz sentido até. Como é que é possível a matéria que tem extensão, né, que é algo palpável, eu tô aqui na minha mesa, eu palpo a mesa. Como é que ela pode ser constituída por uma coisa que não tem extensão, que é o átomo? Entendeu? Faz sentido. Eram umas coisas, tipo, não tem como você medir essas coisas, né? Um outro exemplo, né? Como é que eu vou medir o ar dentro de um copo, né? Pegar um copo, como é que eu vou medir o ar que tá ali dentro? Tem como fazer isso, é claro, né? Mas estocar vento dá pra fazer, pô, não vou falar assim. Pode continuar. E aí ele falava assim, né, se a gente fizesse um exame muito crítico sobre as afirmações dessas ciências que eram racionais, queriam colocar tudo nesses postulados, nessas teorias, né, a gente ia acabar sendo conduzido por um domínio que era imaterial, que era metafísico, que era justamente a crítica que a ciência fazia com a religião. É como se falasse assim, por que faz o arco-íris lá? Porque Deus quis. E vamos, entende? Ele fazia esse paralelo e ele desceu a lenha não só nessa, mas também nas ciências biológicas, né? Porque tinha muita questão do mecanicismo, né? Naquela época, né? Sim. Só que eles também não conseguiam explicar, porque ele partia da seguinte lógica, tá? Eu tenho uma pessoa morta aqui, ele tem os mesmos membros, os mesmos órgãos, o mesmo tudo de uma pessoa que está viva. Agora me fala, por que não tá vivo? Entende? Entendi. Não tinha uma explicação. Eles queriam falar, não, tudo bem, o coração tá batendo, por isso que o sangue tá bombando, mas por que o coração tá batendo? Entende? Tinha umas coisas assim que não tinha muito. E daí... que motiva o coração a bater, né? Isso. Entendi. E a partir disso, né, e essas perspectivas eram todos monistas que a gente fala, né, que pensava que corpo só existia um elemento ali, ponto, né? Então ele começa a inserir essa visão um pouco dual. Não, tem o corpo, mas tem alguma coisa que de alguma forma faz esse corpo funcionar. E aí que ele começa a explorar essa questão da alma, né? Mas a alma, no tanto que ele utiliza, né?
essa terminologia, mas a alma ela tem essa mesma raiz, vamos dizer assim, epistemológica, de Hum. psique, né? Então, o que Olha só. animaria seria essa alma. Então, essa raiz era muito mais vitalista, tinha uma vida ali, tinha alguma coisa que estava fazendo isso fermentar. Não estava muito claro para ele isso ainda. Mas ele fazia essa crítica porque ele queria entender. Vamos a fundo nisso, vamos entender o que está rolando. Isso na primeira conferência. Meu quarto cast volta já. E aí, o Jung, cada ano ele vai fazendo uma conferência. Então, essa foi a primeira em 1896. Aí, em 97, ele vai falar sobre alguns pensamentos sobre a psicologia. Então, a gente percebe que a psicologia é uma ciência muito nova ainda, né? Final do século XIX ali, que ela nasce ali, né? E começa a ganhar seus bojos, né? E vai em várias direções. E aí ele estava tentando também entrar nisso daí, nesse meio. E aí ele vai utilizar muito dos filósofos, como eu já falei de Schopenhauer e do Kant, né? Ele vai utilizar esses autores para poder fazer uma teoria um pouco sobre essa questão da psicologia. E aí ele começa utilizando um autor que se chama Strauss, né? E esse Strauss ele faz o relato da Vidente de Prevostre, que ele conta a história de um psiquiatra, tá? Que ele chamado Justinus, que ele atende uma vidente. Só que essa vidente, ela era uma alemã muito erudita, só que ela vivia numa área rural, numa área que não tinha acesso a essa linguagem culta, né? Então, ela tinha essas manifestações, tinha essa linguagem que ninguém conseguia explicar, né? E esse psiquiatra, ele não quer rotular ela, Justinus, ele quer tentar entender o que está rolando, né? Então ele até tem uma perspectiva um pouco mais... Porque se você pensa pela psiquiatria, você fala que é esquizofrênico, né? Podia dar esse laudo lá, beleza. Pela religião, tá possuído, né? Então, muito dogmático, né? muito, você tem que ter uma coisa. Daí esse Justinus aqui, através de Strauss, né, ele começa a retomar isso e o Jung utiliza esse texto para explicar, fala, olha gente, tem algumas coisas que a gente não consegue explicar. Então a gente precisa entender o que está rolando, né? Nosso materialismo aqui não está explicando isso. E aí ele começa a discursar sobre Schopenhauer, né? Schopenhauer fala sobre o magnetismo animal, que tem essa relação dessa energia que já estava sendo estudado, mas essa influência que nasce do corpo dos animais, esses impulsos que não tem explicação. E aí ele utiliza um tanto de Kant, que Kant ele estava muito em alta na época. Kant até hoje está em alta, né? Então, o Kant ele escreve um texto que é Sonhos de um Visionário, que chama. E o Kant, e aí que está o mais interessante, para poder fundamentar a mesma teoria, né? De que existia alguma natureza imaterial no corpo, tinha alguma coisa que não estava sendo contada. O nome do texto é Sonhos de um Visionário. E o Kant, ele faz a análise da visão de um cientista que se chama Swedenborg sobre uns sonhos que ele estava tendo, de umas experiências assim que eram paranormais, vamos dizer, na época, né? Então, por exemplo, ele relata nessas visões, né? Esse cara estava tendo muitas visões, mas uma das visões que é relatada nesse livro, nesse escrito, é que ele foi participar de uma reunião numa cidade longe, muitas milhas longe assim, né? E ele, no meio da reunião, ele para e ele começa a descrever o incêndio que está acontecendo na cidade dele, né? Ele dá uma parada nele, né? E ele começa a contar que o incêndio está se propagando e ele relata que quando está chegando perto da casa dele, as pessoas conseguem apagar o incêndio. E ele tem essa visão, pronto. No dia seguinte, chega um mensageiro que veio contar e ele descreve igualzinho que tinha acontecido o incêndio e tal. E esses relatos que o Kant começa a coletar e o Jung utiliza para fundamentar. Como é que esse cara estava sabendo? Porque não tinha WhatsApp naquela época, não tinha e-mail, não tinha porcaria nenhuma. Como é que esse cara estava sabendo o que estava rolando lá? Né? Não tinha explicação para aquilo. Como é que ele chega nisso? E daí ele fala, justamente a partir disso, que a vida humana, né, que era o que ele já tinha comentado na primeira conferência, tinha algo mais que motiva ela. Tem um princípio vital aí, uma função
que anima esse corpo que não está sendo colocada, né? Então, é isso que a gente precisa considerar. Meu quarto cast volta já. Só uma correção que eu acho que é interessante fazer, né? Todo mundo fala psicologia analítica, né? Isso é um erro de tradução, tá? O Jung, quando ele define, vai conceituando a teoria dele, ele utiliza o termo psicologia complexa, tá? Só que os textos deles foram traduzidos pela escola inglesa, do alemão para o inglês, e na época estava dando muito essa ênfase da clínica, dessa questão da análise. Então, eles decidiram utilizar o termo psicologia analítica, porque assim eu vou analisar, tal, então ficava mais interessante. Basicamente, eles foda-se, eu vou mudar o nome, Uhum. quero nem saber. Basicamente isso, né? E aí é muita sacanagem, cara. Você pensar assim que você estruturou, teve puta trabalho de referência para os caras simplesmente, pra mim é mais legal isso, mas enfim. E aí, o cara não satisfeito, né, ele ainda não tinha entendido a questão do sofrimento humano. Então, ele vai utilizando essas referências do von Hartmann, do Schopenhauer, né, e ele não fica feliz muito com isso, né, dessa questão de da onde que vem essa motivação básica, por que que tem uma diferença entre as pessoas, entende? Porque, por exemplo, eu posso chegar aqui, sei lá, vou oferecer pegar alguma coisa aí, coxinha de catupiry, né? O Alessandro não gosta da coxinha de catupiry. Não Né? posso negar. Então, eu posso oferecer, tipo, eu vou ficar babando, mas você não vai. Daí ele se questiona, por que que esse desejo é diferente? Entende? Por que que essa coisa é diferente? E ele não estava entendendo isso ainda, né? E aí ele vai estruturando essas questões do arquétipo, que são essas formas que vão dando a tonalidade da nossa vida, né? Então são as potencialidades que a gente pode ter. Elas fazem com que a criança chore, elas fazem com que a gente busque alimento e tudo mais, né? E ele vai chegar num conceito que ele denominou de self. O self seria a totalidade do inconsciente coletivo, tá? Então, aí é uma das diferenças gigantescas também que tem entre o Freud e o Jung, porque ambos falavam de inconsciente, mas o Freud, ele acreditava naquilo que era o inconsciente pessoal, que a gente diz, né? Que estavam registrados as coisas reprimidas, os traumas, memórias e tudo mais. O Jung acreditava nesse inconsciente pessoal também. Mas desde as histórias de infância dele, como eu já falei, né, ele via que tinha algo mais, esse inconsciente coletivo que eram de experiências que não eram dele. Ele não sabia de onde que vinha, mas estava lá as imagens, né? E daí ele vai construindo essa questão de inconsciente coletivo, que é justamente como se fosse, vamos dizer assim, uma galeria de imagens de possibilidades da humanidade. É o mundo das ideias que Platão falava assim, né? Que a humanidade tem acesso, né? E faz parte, está marcado na nossa psique. É parte constituinte. Então a gente tem isso dentro da nossa psique. E é muito importante entender isso, porque esse conceito é um conceito revolucionário à medida que a gente percebe que está todo mundo conectado também. A gente está vivendo num universo que não é cada um por si, que é uma das coisas também que conduz ao sofrimento humano. A gente tem que pensar no coletivo, não só no individual. E pensando nisso, o Jung viu que esse sofrimento humano, né, ele nasce, é um pouco da perspectiva também do que o Freud falava da pulsão de vida e de pulsão de morte, né, que tinha dois poderes antagonistas. Ele pega essa definição de um cara chamado Jacob Boehme, que fala que sem oposição não tem como ter consciência. Então ele fala, poxa, para ter movimento, esse filósofo fala, né, para a gente ter uma tomada de consciência, para ter qualquer movimento a gente precisa ter conflito. Então ele percebe que a nossa vida inteira é margeada por essas duas energias, uma de vida e uma de morte, que justamente esse conflito que gera o sofrimento humano. Mas em si o sofrimento humano não é uma coisa ruim, é uma coisa que mobiliza a gente. Até tem uma frase que diz o seguinte, que a gente pode passar a vida inteira sem adoecer, mas a gente não pode viver sem sofrer. Que sofrer, a raiz da palavra quer dizer passar por. Então, só vive, a gente pode se privar de viver também, mas a gente não passa pelas experiências daí.
É bem interessante essa perspectiva. Daí você não vive, né? Isso. Então, essa tomada de consciência, né, a gente só cresce, tem o desenvolvimento psíquico, né, psicológico, a partir do sofrimento. Não tem como você partir de outra forma. É uma visão bem chopperaniana, bem triste, né? Sad boy. Bem assim mesmo, mas vamos lá. Até tem uma frase do próprio Nietzsche que é interessante, que é assim: deve-se ter o caos em si mesmo, a fim de dar à luz a uma estrela dançante. Então, do caos nasce o cosmos, né, que é a organização. A gente precisa passar por isso, tá? Então, vamos lá. Estamos chegando no fim das conferências. Então, Jung falou dessa crítica do materialismo científico, né? Falou, não, tá muito bacana só isso. Ele fala dessa necessidade de considerar as experiências psicológicas também, a importância dessa psicologia empírica, né? Ele fundamenta isso com essas bases filosóficas. E aí, por fim, ele vai falar um pouco da questão da religião, que é a quinta conferência, né? Em 1899, ele pega um texto de um teólogo chamado Albert Ritschl, e ele vai falar que nesse texto, né, das experiências de união mística que eles falavam, né, que esse teólogo, ele tentava deslegitimar as experiências que as pessoas estavam tendo na atualidade. Então, ele falava que, tipo, no Antigo Testamento, tal, Deus se manifestava assim, sei o que lá. E quem falava isso agora, né, era considerado louco, estava alucinando e tudo mais. Daí ele falava, por que é diferente? Né? O Jung criticava, por que é diferente? Da mesma forma que as pessoas estavam tendo esse encontro lá no Antigo Testamento, poderia ter agora. Só que aí que é interessante, porque ele não está falando de um ponto de vista religioso, mas ele está falando do ponto de vista psicológico. Fala, a experiência que a pessoa teve lá no Antigo Testamento é uma experiência que é descrita como esse encontro com Deus. Então a pessoa que está aqui hoje, ele pode ter a mesma experiência, os mesmos sentimentos, tudo mais. Mas a questão é, que Deus é esse? Eu sou cientista, eu não posso considerar esse Deus metafísico, mas eu posso considerar uma coisa que eu chamo de imagem de Deus. Ou seja, todo mundo dentro de si próprio tem essa definição do que é Deus. Tem essa possibilidade de encontro com esse Deus, porque Deus representa a totalidade nessa questão religiosa, entende? Então, ele traz para isso, né, que a gente tem na psique humana essa possibilidade de integração, de completude para a gente. É como se a gente tivesse, a gente se tornasse uma divindade também. Até é interessante porque ele faz essa analogia, né? Pegando a questão de Jesus, né? Jesus ele se encarnou. O fato de Deus ter se encarnado possibilita com que o homem tenha acesso a essa divindade também, entende? Só que a gente faz uma leitura muito literal da Bíblia, e esse que é um dos grandes erros, né? Sim. A Bíblia, ela é bastante simbólica. Então, esse processo de encarnação tal é justamente essa incorporação das possibilidades que a gente tem enquanto ser humano, né? Da gente crescer, enfim. E é interessante porque quando ele faz essa conferência, o pessoal já estava meio assim, pistola com ele, falando, pô, você é meio louco, né? Meio místico aí, né? Daí ele fala assim, da mesma forma que me acusam de místico, porque ele falava de Deus, né? De religião, essa questão simbólica, também deviam acusar o Freud de pervertido, porque o Freud fala da teoria sexual, né? Mas também acusavam, cara. Então, né? Mas eu acho que na época eles não falavam tanto, porque senão ele não teria mencionado, né? Mas é bem interessante. Daí beleza. Ele deu esse estofão assim da teoria, e aí ele vai começar a trabalhar. Só que o Jung, quando ele começa a trabalhar em 1900, ele vai para o Burgosli, que é um hospital psiquiátrico muito famoso, inclusive, só que ele fica meio ali na surdina, porque ele acha que ele não tem bagagem suficiente para teorizar alguma coisa. Só que ele não sabia o que ele queria fazer primeiro, né? Ele tinha que definir qual residência. Ele define residência de psiquiatria por quê? Porque ele percebeu que lá ele podia unir as duas personalidades, que eu falei lá no começo, desse menino inseguro, mas desse homem também sábio, né? Ele podia também unir essa questão material e imaterial que ele falava, e a partir dali ele podia estudar esses fenômenos psíquicos e entender o sofrimento humano não como uma visão monista, né, dividido tudo tal, mas com essa visão integrada mesmo, né, de corpo e psique, que era o que ele queria. Só na psiquiatria que ele achou isso. Então, vamos lá, vamos pra lá. Meu quarto cast volta já.
Aí, ele, em 1902, ele publica um estudo, né, sobre os fenômenos considerados ocultos. E ele vai fazer um estudo sobre o espiritismo de mesa. Ele queria entender que tipo de manifestação psicológica que acontecia na psicografia, ali na telecinese, na clarividência, enfim. Mas ele queria entender esse funcionamento humano, não metafísico. Ele não queria tentar explicar a coisa lá que ele estava criticando no materialismo científico. Ele queria entender o que estava acontecendo, né? E aí ele vai estudar de 1902 até 1903 com o Pierre Janet, e eles estavam tentando entender a questão da dupla personalidade, que eles não entendiam o que estava rolando. E o Jung vai para lá para tentar estudar isso. Nesse mesmo período, ele conhece o Theodore Flournoy, que esse Theodore era um outro psiquiatra, e é justamente isso uma das coisas também, né? O Jung fala assim, se vocês querem que eu seja discípulo de alguém, então eu sou discípulo do Theodore Flournoy, porque o Theodore, ele fazia estudos justamente sobre a questão de mediunidade desses fenômenos considerados paranormais. Então, ele começa, o Flournoy estava estudando sobre uma médium, e ele lê esse estudo, né, ele fica muito interessado, tal, e daí ele volta de novo para Burgosli, e aí que a gente vai ter, vamos dizer assim, que é o momento que o Jung ele começa a ficar em evidência na comunidade científica. E aí, o Jung volta para Burgosli e ele começa a fazer um estudo sobre associação de palavras. Primeiro que não foi ele que criou esse teste, né, que é chamado. Inclusive é um teste que baseia o detector de mentiras. É bem interessante. Olha só. Eles queriam utilizar isso daí para fazer diagnóstico de patologias. Tipo, é um teste que você vai falando palavras e a pessoa tem que dar uma palavra que lembre, né, que faça sentido ali. Mas assim, esse teste é muito bacana, que daí, tipo, os caras medem o tempo de resposta da pessoa. E nesse período que o Jung começa a ficar reconhecido, porque daí ele começa a descobrir experiências das pessoas, principalmente com esquizofrenias e tal, por essa associação de palavras. Ele conseguia reconectar uma história que estava meio fragmentada. Então, esse teste de associação de palavras aí, eles calculavam essa latência de tempo e aí ele desenvolveu esse conceito chamado de complexo de tonalidade afetiva, que são os complexos que a gente ouve hoje, ficou meio banalizado até. Que se tivesse algum afeto relacionado a essa palavra, esse evento, podia ser trabalhado, né? Aí tem a história de uma mulher esquizofrênica que chegou lá, tava com um prognóstico ruim, que não ia pra frente nem pra trás. Ele resolveu aplicar esse teste aí. Aí nas associações ele foi encontrando algumas palavras, tipo anjo, bater, casamento, enfim, algumas histórias assim, algumas palavras assim. E aí ele decidiu um dia chutar, falou. E ele conversava com a mulher, né? Foi muito demorado esse processo, na verdade, ia perguntando o que significava pra ela e tal. Aí um dia ela contou, ele resolveu chutar. Ele falou: essa mulher, ela matou a filha dela. Eita. Falou pra ela: você é uma assassina, né? Aí, tipo, ela começou a chorar muito, entrou em surto, mas contou tudo, que de fato ela morava num vilarejo lá, né? E ela gostava de um cara que, tipo, era o galã do vilarejo, todo mundo gostava dele. Mas todo mundo falava, não, esquece esse cara que ele nunca vai dar atenção pra você e tal. Aí ela resolveu se casar com um outro carinha lá, que era bacana também e tal. Beleza, casou, teve 2 filhos, né? E um dia foi um colega da antiga visitar ela na casa e falou, olha, o marido saiu, né, 1 hora da sala lá, e o cara contou assim, você fez uma pessoa sofrer muito lá quando você se casou. Aí ela falou, quem? E era o cara que ela gostava, Putz. né? Aí ela ficou muito perturbada com isso, cara. Ficou muito perturbada e tava tendo surto de tifo na época lá. Aí, tipo, ela não fez isso conscientemente, mas ela foi do banho nas crianças e ela deixou que as crianças bebessem água com tifo. Bebessem água. Aí a filha dela morre. E nessa que a filha dela morre, ela entra em surto esquizofrênico, né? Aí o Jung começa a recontar essa história. Na verdade, ela queria, assim, na cabeça dela, né? Se ela voltasse, primeiro ela tinha que se separar do marido, né? Mas ela não podia ter os filhos também pra voltar à condição de solteira, vamos dizer assim, pra poder ficar com o cara. Então, ela fez isso inconscientemente. Aí depois que ela aceitou esse pecado, né, vamos dizer assim, que ela cometeu de fato, ela sarou, mano. Curou da Eita. esquizofrenia. Cura de esquizofrenia. 0 bala, voltou pra casa. Eita. Você viu só? Então, tipo,
E o Jung começou a ficar reconhecido por conta disso. Todos esses casos que tinha, meio cabuloso, mandavam para ele resolver, se ninguém conseguisse resolver. E ele ganhou bastante renome e tal, né? Enfim, Uhum. aí em 1906, o Jung toma conhecimento da obra de Freud, né? Uhum. E manda para ele esse trabalho da associação de palavras. E Uhum. aí que eles começam a ter o casamento deles que não deu certo, né? Uhum. Eles começam a se encontrar, tal, tiveram uma reunião de 12 horas aí para falar de tudo no mundo, né? Uhum. Uhum. E em 1909 eles fazem uma viagem para os Estados Unidos para uma conferência na Universidade de Clark e tal. Uhum. E lá que eles vão trocando sonhos durante essa viagem, né? Vão trocando sonhos e tal. Aí é um dos momentos que o Jung já começa a ficar meio pé atrás com o Freud, porque o Freud, ele se achava superior a Jung, que nem ele coloca na descrição. Uhum. Porque, tipo, eles iam trocando sonhos, né? E daí o Jung, ele ficou meio assim com o sonho e falou, olha, se o senhor falar um pouco mais sobre sua vida, eu posso tentar interpretar melhor seu sonho. Daí o Freud falou assim, não, eu nunca vou perder minha autoridade sobre você. Ô, Aí, louco. tipo, o Jung pensou, poxa, você já perdeu a autoridade, né? Só de pensar assim, quer dizer que Uhum. você valoriza mais a autoridade do que a verdade. E aí, Uhum. tipo, enfim, o Jung tem um sonho lá, ele conta pro Freud, só que ele mente pro Freud, assim, de sacanagem mesmo, ele mente sobre o sonho, né? Só pra. Ele sabia o que significava, era uma questão de consciente coletivo também e tal. Mas Uhum. ele sabia que o Freud ia ficar focando nessas coisinhas, sabe, irrelevantes. Porque ele ficou muito pistola com o Freud mesmo. Aí depois que ele volta, cara, é complicada a história, né? Porque o Freud, ele queria mesmo, ele queria um filho, né? Um príncipe herdeiro, então, tipo, não tem pensamento próprio, meu amigo. Uhum. E Realmente. aí, tipo, quando ele volta dessa viagem, ele começa a estudar sobre mitologia e os símbolos dos povos antigos, de um outro autor. E aí ele começa a Uhum. escrever um livro, e esse livro ele se chama Metamorfose e Símbolos da Libido, que depois é trocado de nome, fica Símbolos da Transformação, se eu não me engano. Aí, em 1909, ele lê um livro sobre simbolismo e mitologia dos povos antigos, né, que era uma coisa que ele tinha muito interesse. Uhum. E ele começa a estudar mais sobre essa questão dos símbolos, né, na mitologia, principalmente. Uhum. E ele lê um texto do Theodor Flournoy, que eu já falei, né, que fala sobre sonhos que anteciparam um surto esquizofrênico de uma pessoa, né, de uma paciente. E aí ele começa a escrever o livro dele chamado Metamorfoses e Símbolos da Libido, que é o livro que marca o rompimento do Freud e do Jung, porque ele diverge de dois conceitos que são relevantes para o Freud, que o primeiro é de incesto, porque o Freud, na teoria, no Complexo de Édipo, ele considerava que o incesto era uma coisa, um desejo carnal mesmo, do filho pela mãe. Uhum. Mas na realidade, Jung, nesse livro, ele diz que o incesto seria uma visão simbólica da criança buscando pela incorporação da consciência. Então é como se fosse a mãe fosse ampliação de consciência, certo? Então Uhum. ele parte desse princípio de ampliação da consciência, não de um desejo carnal de fato. Esse é o primeiro. E o segundo que é a questão de libido, que Jung fala que para ele não existe só a energia sexual. A energia sexual é uma das formas, mas a libido seria a energia vital que está permeando toda a psique humana, né? Todo o movimento humano, né? Uhum. E lembrando que o Jung ele foca nessas teorias nessa questão do desenvolvimento psíquico, que é justamente a questão de criar e ampliar consciência, esse que é o foco dele. E aí acontece uma fita muito complicada, porque em 1913 acontece um fato, né, que na verdade é importante porque é o momento em que o Jung, com 35 anos, ele começa a resgatar essas memórias da infância dele, que eu já falei lá no começo. E ele começa a entender o que elas significavam e colocar na teoria, certo? Uhum. Então, de 1913 até 1916, o Jung ele teve, vamos dizer assim, que ele teve uma vivência esquizofrênica, porque ele teve alucinações, teve visões, né? Uhum. Só que ele tinha que lidar com isso. Ele chamou isso de confronto com o inconsciente. Ele tinha que passar por isso de alguma forma. E nesse momento que ele desenvolve algumas técnicas, em especial a imaginação ativa, né? Que Uhum. é justamente como ele utiliza, né? É um processo onde você não está inconsciente, mas você deixa fluir sem filtro aquilo que está na sua cabeça e vai organizando. Ele utilizou de mandalas também, enfim. Ele era Uhum. artista, né, também, então ele utilizou a questão das artes plásticas para poder ajudar ele nesse processo. E Uhum. nesse período que ele desenvolve a maior parte da teoria dele, fala sobre as funções da consciência, que eu não vou adentrar porque senão fica mais extenso do que estamos, né?
Aham. Mas o importante aqui, que era o foco que eu quero chegar, é na questão dos sonhos, né? Uhum. O Jung, ele fala sobre a questão dos sonhos, que o sonho, eu vou repetir aqui, o sonho é um produto do inconsciente, mas é um conteúdo da consciência. Por quê? Diferente do que o Freud diz, que é alguma coisa que está camuflada, né? É alguma imagem camuflada. Uhum. O sonho, na verdade, ele chega na consciência porque senão a gente não lembrava deles. Então, ele é conteúdo da consciência nossa. Quando a gente acorda, a gente lembra do sonho. Em alguns Uhum. casos não, mas a gente lembra a maioria das vezes. Aham. Mas os símbolos que vêm dos sonhos, eles partem do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo. Por Hum. quê? O inconsciente pessoal são as experiências que a gente tem diárias. Então você vai lembrar que você está trabalhando, isso, aquilo, tal. Só que tem imagens que chegam no momento que não vai fazer sentido, né? Então você tá lá andando, daqui a pouco você vê uma tartaruga gigante, entende? É Hum. algumas coisas que não casam no seu cotidiano. Então, primeiro, e aí que entra a questão da análise dos sonhos, né? É importante você entender qual que é o simbolismo que tem para aquela pessoa, os elementos do sonho. Você esgota isso, né? Então, os Uhum. sonhos, pro Jung, eles são uma solução saudável que o organismo utiliza para poder conciliar essa questão consciente e inconsciente. A grande O grande ponto é que o sonho ele utiliza uma linguagem que é simbólica, que é justamente a linguagem do inconsciente coletivo. Por isso que a gente não entende o sonho. Isso que diverge do Freud. Não é que está camuflado, mas é que a gente não entende, a gente está afastado dessa linguagem simbólica. Então, é importante a gente entender primeiro qual que é o significado que está atribuído para essa pessoa no símbolo, né, que ela está sonhando ali. Então, o sonho com uma pessoa, o que ela representa para você. E Uhum. quando esgota isso, aí sim você vai procurar outras referências que podem ser culturais, que são do inconsciente coletivo dessa época, né? Por exemplo, naquele período as pessoas sonhavam com um trem. Hoje em dia você pode sonhar com um avião, que representa esse transporte, essa ligação, entende? Então, Uhum. esse símbolo está atrelado ao período que a gente vivencia. Então, os sonhos eles representam tanto os conteúdos reprimidos, né? Tem isso também, mas também tem essas vivências simbólicas que são importantes a gente entrar em contato. Então, Uhum. grosso modo, o Jung ele não estava querendo diagnosticar as pessoas, não tinha essa visão. Ele era muito mais um cara empirista que queria entender os fenômenos assim, né? Não estava querendo colocar isso até na parte clínica. Então, ele queria entender o sofrimento humano, ponto. Esses conceitos que ele funda de arquétipo são importantes para a gente entender o funcionamento psíquico. Eu não vou entrar em outros conceitos aqui, né? Mas, Uhum. em especial, arquétipo e inconsciente coletivo, né? São importantes para a gente poder entender como é que funciona isso. Mas a gente tem outros, como a sombra, persona, enfim, são nomes que vão sendo dados a estruturas da psique que são utilizadas para a gente poder intermediar as instâncias. Então, a relação que eu faço com o mundo é a persona que assume as máscaras sociais. A relação com o que eu faço com o meu lado interno, vou utilizar a ânima, o ânimos que eles chamam, né? Que é Uhum. justamente uma forma da consciência, né, da nossa psique se adaptar à realidade externa ou interna. Ponto, né? Então, só dos sonhos para fechar, não é um privilégio a interpretação de sonhos de Freud e de Jung, tá? Isso daí já se fazia há muito tempo. Então, é interessante a gente pensar isso, porque, por exemplo, na Grécia Antiga, no Egito, os caras iam nos templos e eles ficavam num negócio chamado incubação, Hum. porque nesse período eles se preparavam para receber os sonhos, que era a mensagem dos deuses. Então, é interessante a gente entender que hoje a gente perdeu esse significado de Deus, que eu já falei um pouco, né? Uhum. Mas é justamente essa comunicação do nosso inconsciente com a gente, é essa expressão que é importante a gente entender. E nesse contexto, a gente já quebra um pouco também dessa questão da neurociência, que eles falam que sonhos são só memórias que a gente está revivenciando no dia. Uhum. Meu, a gente passa tanta coisa no dia todo, por que que aquela memória específica a gente vai ter? Por que que a gente vai sonhar com coisas que a gente não viveu, com coisas que a gente não conhece, entende? Uhum. Então, quebra um pouco disso. Isso ultrapassa essa barreira desse materialismo científico que já foi falado, né? Uhum. E aí, o Jung fala de tudo isso daí para no final da vida dele, ali, final da vida não, mas a partir dos 60 anos principalmente, ele poder falar um pouco mais abertamente com a religião, sobre religião, como ele já estava com o legado dele estruturado, né? Como ele já era reconhecido
ele podia falar abertamente de outras coisas, como a religião, sem ser tão criticado. Na verdade, ele foi bastante criticado, mas ele queria falar dessa visão psicológica sobre a religião, né? E aí, no fim da vida dele, ali ele tem algumas conferências importantes, né? Quando ele estava com 60 anos, em 1935, ele faz umas conferências de Tavistock. Aqui eu dou um toque para quem gosta de Jung, são as conferências principais aí que ele fala sobre os conceitos, né? Que ele fundou, né? Que ele cunhou. E a partir daí ele começa a falar mais sobre essa perspectiva religiosa, que ele teve que ficar meio ocultando, mas sempre teve na teoria dele, que na verdade a religião é a única linguagem, a linguagem religiosa é a única que utiliza do simbólico hoje em dia, porque a gente tem a linguagem científica e tudo mais, não consegue no concreto. Já a religiosa, ela tem esse acesso, então a humanidade ela está perdendo essa linguagem simbólica, é isso que Jung fala no decorrer da vida, só que à medida que ela perde essa possibilidade, ela perde também a conexão consigo próprio, com o interior, porque também é simbólico, entende? Então, ele diz que a longo prazo, ele até profetiza, vamos dizer assim, né, que a longo prazo a humanidade vai perder isso e vai ter que achar outro recurso para se expressar. Porque a gente sabe hoje, a psicossomática fala, né, que se você não tem o simbólico, você vai expressar no corpo, ponto. Então, por isso que ele diz que a gente tem muitas doenças psicossomáticas acontecendo na atualidade, por conta disso, né? E aí é bacana a gente pensar, porque o começo da história dele, que ele fala de dentro e de fora, é também um pouco do fim, né? Porque ele propõe pra gente olhar o mundo do lado de dentro. Então, é essa valorização desse introspectivo, né? Eu não vou me aprofundar mais nas questões do Jung, porque tem muita coisa da teoria que eu deixei pra lá, por conta do tempo também, para não ficar muito extenso, né? Apesar de ter ficado extenso. Mas podcast é feito para ser extenso, cara. Relaxa. Mas tem muita coisa que a gente acaba utilizando no dia a dia que foi dele que veio. Por exemplo, outro dia eu lembro do podcast de vocês falando sobre a tipologia do Moby Myers, né? A tipologia personalidades é baseada na teoria junguiana também. Então, sim, ele vai meio que as contribuições do Jung, eles vão nessa direção e estão permeando muito toda a nossa sociedade. A questão dos arquétipos, a gente vê em publicidade, por exemplo. Sim. Enfim, essas que são contribuições interessantes para a gente pensar. Mas acho que é um pouco disso, Ale, né? Fui extensivo aqui. Eu só vou fechar fazendo uma divulgaçãozinha, né? Eu tô começando com um canal no Insta também, ele se chama _catabase, né? @catabase, só colocar lá que vocês Eu vou colocar na descrição aí, quem estiver ouvindo no Spotify, só clicar aí no episódio, na descrição vai estar o Instagram dele aí. Dá aquela fortalecida, lá que é um canal que a gente vai falar dessas questões psicológicas, mas de autoconhecimento também. Estamos tentando fazer um conteúdo bacana para vocês. Agradeço o convite, velho. Foi muito bacana falar sobre Jung. Eu que agradeço. Sobrevoo sobre ele aqui. E, assim, esteja convidado para retomar mesmo esse assunto que não é nem um pouco curto, né? Eu até entendo, porque por mais que, sei lá, fossem 5 horas de podcast, ainda ia ser pouco para esse universo aí junguiano e complexo. Psicologia do complexo. Dava pra fazer bastante coisa aqui. Mas é sempre bacana. Leiam, gente, que é um dos autores aí que tem uma abordagem diferente, né? Não é muito valorizado nas faculdades, né? Na nossa até se fala bastante. E mas vale a pena. super interessante também esses sonhos e tal. Eu particularmente, assim, sou apaixonado por sonhos, cara. Então qualquer concepção deles, assim, é maravilhosa. Mas muito obrigado, cara. Muito obrigado aí. Desejo muita paz e sanidade mental. Precisando ultimamente. E é isso, meu querido. E é isso, cara.
Você ouviu Meu Quarto Cast, uma produção independente. Eu particularmente, assim, sou apaixonado por sonhos, cara. Então, qualquer concepção deles, assim, é maravilhosa. Mas muito obrigado, cara. Muito obrigado aí. Desejo muita paz e sanidade mental. Precisando ultimamente. É. E É isso, meu querido. é isso, cara. Você ouviu Meu Quarto Cast, uma produção independente.